Alô? Isso. É da loja do rato? Isso. Eu queria fazer a boa. Juntei uma grana aí, quero montar um PC boladão. Dos bons, dos bons. A loja do passarinho lá é meio complicado. Eu prefiro vocês aí da loja do rato, né? Tem outra que explode lá. Não. Aham. Isso. 9800X3D. Para arrebentar tudo. Isso. Aham. Monte de memória. 5090. Aham. Pro jogo otimizado, pra Unreal, né? Pro negócio do Unreal Engine lá, né? É bom isso aí, né? O dos melhores que tem. Vocês entregam em 3 dias. Que bom, vocês entregam em 3 dias. Tá. E tá pra ficar 30 aí. Fica. Entendi. Tem um pouco mais barato, assim. Eu nem jogo tanto, é mais meu filho. Isso, aham. Não, que não precisa. 4K, quem que quer 4K? É Full HD, Full HD é bom. Não, legal, mas não, é criança pequena, não precisa não. Tá. 5700 X3. Tá bom, X3D. Esses 3D aí, eu gosto de 3D. 3D é bom, né? 3D é legal. Memória também boa, isso. 5060 Ti, é isso aí? 16 GB, né? Isso aí vai ficar. O moleque vai gostar. Moleque vai gostar. Isso. Quanto que dá esse aí? Depende, tá. Aham. A gente tem mais. Vai dar uns 7, 8 mil. Então, mas não dá para melhorar um pouco mais. Mas pouca coisa só, não é muito, não. Não dá pra gente melhorar um pouquinho, não? Meu moleque também nem gosta muito. É só porque os amiguinhos jogam também. Isso, A quanto? Uns 3 mil. Uns 3 mil. Alô? Acaba desligou. Agora lascou. O que eu posso fazer? Fala, pessoal. Tudo bom? Eu tava com uma série de temáticas na cabeça, mas o custo-benefício é algo que sempre é muito bem quisto para mim. Ele é sempre muito bem-vindo, tá? E o que acontece? Durante as últimas semanas, nas lives que a gente teve, a gente brincou muito com o Xeon, tá? V3, V4, uma série de modelos, e meio que por óbvio, a gente já sabia disso, que o 2667 ia ganhar. Mas nós estamos com uma série de otimizações novas, tá? E o que eu quero dizer com nova, né? A gente está com microcódigo, né? Que é uma espécie de um software que controla, né, o processador mais moderno aí. Mais moderno não, na verdade ele é bem antigo, né? Mas é um dos mais antigos aí que tem compatibilidade. Estamos sem virtualização, tá desligado, estamos com... A gente tá, assim, tá tudo do jeitinho que tem que estar. Né? 2 pentinhos de 16 GB de memória de servidor, sovadinho, tá? NVMe você pode usar o que você quiser. E aqui o segredo é usar a 9060, tá? Essa aqui é a de 16 GB, porém, a minha proposição, o que eu estou indicando para vocês, é para que vocês utilizem a... O GPU-Z não quer aparecer, tá bom, ele se reserva o direito de ser envergonhado. Vocês utilizem a de 8 GB, tá? É esse o objetivo do vídeo. Deixa eu colocar aquele break do propagandista aqui. Muito bom. E por que a indicação é da 9060 XT de 8 GB? Porque ela tem a mesma performance do que a de 16, tá? Mas ela custa R$1.000 a menos. Ela roda PCIe 16, então é bom para gente que está num PCIe mais antigo.
e ela tem menos peso, que a gringaiada chama de overhead, né? Com jogos de X12, ou seja, com aquela coisa super otimizada do Unreal Engine, que já é ruim por natureza, dá para piorar um pouco mais quando você está com NVIDIA, tá? Mas sem enrolar muito, que aqui a ideia não é o PCista, aqui a ideia, esse vídeo aqui é para quem vai jogar, não é para você que enche a tela de número e fica jogando com numerologia, tá? Então vamos lá, vamos para o primeiro jogo competitivo, bem ligeiro, bem rápido, bem direto ao ponto, para vocês entenderem o que vocês têm na mão. Bora! Delta Force, tá? Padrãozão gamer desesperado, né? Ou seja, Full HD, tudo no mínimo. Tô sem Super Resolution, poderia estar com FSR 4 nativo, ele diz 2 aqui, mas ele troca para o 4, tá? Mas vamos sequinho aqui, depois a gente pensa em alguma coisa, tá? Você veja que aqui onde a gente tem pouco bot, né, pouco player, ó, eu cravo a placa de vídeo no Full HD no low, tá? Não vou fazer essas caretinhas, vai, deixa pra lá. Vamos lá pro quebra, porque no quebra vai cair um pouco o uso da placa de vídeo. Vamos lá pra fronteira, onde tá os amiguinhos. Você sabe que... Não é pra cá, não, é aqui, né? Você sabe que Delta Force é pro... É um jogo legal, mas ele tá servindo meio que pros órfãos do Battlefield, né? Que só sai daqui dia 10, né? Daqui 15 dias. Opa, também um tireco aqui. Opa, tem os malandros aqui. Morreu. Não, morreu. Tem balas ainda. Opa, vem cá, tio. É um joguinho legal. Não é super otimizado, mas... o Zinho vai só... Ei. Faz isso não, tiozão. Faz isso não que eu tô sem som. Caramba, sem mira também, viu? Sem futuro. E eu acho legal o pessoal que fica fazendo vídeo com Xeon, tá? E não tô falando só do 2667, estou falando de qualquer Xeon. Se você tá com stutter, você tá com algum problema. Ele não dá stutter louco, tá? Olha o nosso frame time aqui, ó. Agitadaço, né? Agitadaço. Frame rate, não deu. Na quebração, frame rate alto o tempo inteiro. Não vai ter retorno, não. Será que a gente consegue cair na quebração aqui? Acho que dá, né? Deploy, vamos lá. Entendeu? Se você tá tomando travamento do Xeon, tem algo de errado, não está certo, tá? Assumo que aqui, até pelo próprio intuito do canal, né? O que a gente tenta trazer para vocês, tá tudo certinho, tá? E basicamente não vi os caras aqui. Basicamente é configuração de BIOS, tá? Pouquíssima coisa de Windows, né? A gente tira só as mitigações do Windows. No Windows eu nem me incomodo muito. O pessoal fica procurando a bala de prata, a mágica do Windows, não te traz muita coisa de volta, não, tá? Bom, isso aqui é o Delta Force, numa 9060, essa aqui de novo é 16 GB, mas o nosso intuito é usar a de 8, então eu não vou passar de 8 GB usado na placa de vídeo, tá? A gente vai ficar sempre abaixo. Aqui tá bem abaixo, tá? E quebradeira aqui no meio da smoke, tudo rebentando. E... Opa, eu quero brincar com isso aqui. Vamos. Vou? Não vou, errei. Tem um outro. Cadê a 3, né? Isso. Eu errei aqui, aí, ó. Pomba. Vou brincar aqui, ó. Cara, é diversão pra caramba. Muito melhor que o teu PlayStation 5 Pro e pela metade do preço, tá? Bom, vamos pro outro. Vamos para o outro. Tá na hora. Warzonezão, para não perder o costume. Eu poderia ir aqui nas periferias, que dá um FPS alto pra caramba, mas eu vou lá na cidade, lá no prédio, que eu sei que lá o bicho pega. Tá? Tudo no mínimo, FSR 4 nativo, a gente já olha certinho, tá? Na cidade estamos com uma galera aqui, vai dar uns 100 FPS, talvez um pouco menos. Tá? Mas é onde rola a trocação, é onde rola a arrebentação. Então não vou correr pelo mato lá, que eu não vejo sentido. Tá? Depois, com o desenlace do round, ele sobe bem o FPS. Mas no começo é assim mesmo. Você vê que o clock da placa de vídeo diminui. Opa, dessa velocidade minha aqui, eu tô morto, né? Subir aqui.
plaquinha. Aqui acho que não tem gancho para subir, né? Eu não jogo muito isso aqui, né? O FPS não está muito alto, dentro do esperado, mas está equilibrado. Tá vendo que não tem aquele monte de risco, né? Aí na linha de frames, né? No frame time, tá de boa. Tá equilibrado. Melhor pegar um... Ah, tem uma linha aqui. Eu ia falar que era melhor pegar um elevador, né? Porque desse jeito aqui... Deve estar louco. Ah, aqui eu tô jogando com bot, tá? Isso influencia também. Esse cara não é bot não, pelo jeito. Influencia o FPS também, atrapalha um pouco, tem muito bot. Você lembra que serve as coisas aqui, velho? Ah, tem um escudinho aqui, né? Isso aí, ó, de boa. Tá? O FPS não é muito alto, mas ele é equilibrado. 1% low se mantém estável, é tudo estável. Vou usar aqui da mágica da edição para a gente ir para o futuro, tá? Quando tiver quase tudo acabado. E estamos de volta na derradeira. E obviamente que eu tinha que pegar um player medroso. Deixa eu soltar aquele break, só para garantir. E ficar com o medrosão aí parado. Obviamente que se eu abrir a câmera, o cara ia ficar numa quina dentro de uma casa, com mais 6 vivos, né? Mas vocês vejam, né? Como eu tinha comentado, o FPS é mais alto no final do game, né? E o mesmo tipo de constância. Você veja que a gente está perto de uns 115 de 1% low, né? Muito bom, viu? Muito justo, tá? Eu falei, mas não mostrei, tá? Full HDzão, tudo no mínimo, FSR nativo, porque sobra um tantinho de placa de vídeo, que HD iria melhor, tudo no low com 120 de campo de visão, tá? Estou dentro das normas aqui do Warzone. Mas é isso aí, povo. Vamos pro jogo do sindicato. Sindicato. Bora lá, bora pro sindicato. Estamos lá, autorizados pelo sindicato a testar o CS em Full HD com tudo no mínimo, tá? Qualquer coisa fora disso está fora do padrão, é inconcebível, tá errado, não faça. Tá? Quebradeira aqui, muito bem. Quebradeirona aqui. Opa, ficou ceguinho, meu coleguinha. Coisa boa, hein? Aí fizeram a churrasqueira aqui. Tá, o pessoal é meio cego, né? Ih, camarada. Ih, camarada. Tá fácil, não. Vamos de terror, vai. O terror tá vindo melhor. Bem agitado. Né? CS, tipicamente, não é um jogo que o Zion mostra a tua melhor faceta, a tua melhor cara, mas, cara, metade do preço de um PS5 Pro. Tamo aí, hein? Arrebentando. Mesmo com amor, né? Porque o Zion subiu bastante de preço por causa do amor excessivo. Mesmo com amor, tamo aí, arrebentando. Deixar puxar mais um roundzinho. E aí a gente já pode ir para os jogos de aventura. E nos jogos de aventura, cara, a vida é muito mais simples. A vida é muito mais tranquila. Só pegar a abertura aqui que os caras vão sair invadindo que nem uns loucos. É interessante. Aí é óbvio que eu tenho que pegar um que é lesado, né? Eu tenho que pegar um que é lesado. Eu não posso pegar um normal, né? Vamos, filho. Muito bom mesmo. Mapa lotado no casual. Casual tem gente pra caramba, né? Não é que nem no competitivo. O competitivo é mais tranquilo. Momentos de tensão, mas nenhuma ação. Mete fogo, filho. A galera curte CS, mas eu acho um tanto repetitivo, né? Porque são as mesmas estratégias, assim, e os mesmos problemas, e a mesma performance ruim. Ô, filho, agora você vai, hein?
Não foi. O cara vai meter a cara. Ô, filho, agora você foi. Agora você foi. Agora não teve jeito. Nessa aí, você entregou bonito. Bonitinho, bonitinho a sua entrega, hein? Foi de coração essa entrega aí. Muito bom, hein, colega? Muito bom. Opa! Eu ainda ouço gente falando para você comprar Ryzen baratinho, né? Fico curioso. Por que sei lá, 3.600, 5.500, 4.500 seria melhor do que isso aqui. Mas vamos seguir, a vida que segue, então vamos para o próximo, vamos para a aventura. E vamos lá de luzinhas coloridas e caras, né? Para você ter a luz. Aqui a gente não tá com a luz real, aqui a gente tá com a luz fake. Digo luz fake porque Full HD, tá certo. Aqui seria o High, que eu pus FSR 4 Quality, mas seria o preset High. Eu vou até colocar de novo na frente de vocês, ó. High, só que eu subo o FSR aqui, tá certo? Vamos de novo, né? Manter o uso de VRAM baixo e dar uma sem Ray Tracing, porque luzes coloridas aqui pesam demais, né? Tem um bom uso de GPU, tá? Não chega a cravar, mas tem um bom uso. E nossa média de FPS aí vai ficar um pouco abaixo disso, acho que mais perto de 60, dependendo do número de NPCs e o que a gente fizer aqui. Mas estamos com luzes que o Jensen não gosta. Nós estamos com luzes feitas com sombreamento. Aqui a gente precisa de luzes de verdade para a NVIDIA ficar feliz. Então, não vou abusar demais, porque eu não quero estourar. Nossa, Ultra já é bastante, né? Eu estou com medo de estourar a quantidade de VRAM. Vamos ver, acho que não vai estourar não, estamos só em Full HD, né? Então, Ray Tracing com tudo. Dá para colocar Cycle, mas vamos só de... que já vai tancar o FPS bonito, tá certo? Né? Na verdade, nem eu achei que ia tancar até mais. Acho que aqui a gente chega nos 60, depende das luzinhas. Agora sim, agora a NVIDIA está feliz. Agora os bilionários, acionistas da NVIDIA estão muito felizes. Ó, baixamos até de 60. Quem disse que não, mas essa parte é pesada mesmo. Tá? De qualquer forma, joguinho de aventura aqui. Cyberpunk, tá? Com luzinhas coloridas do Ray Tracing ou sem luzinhas coloridas do Ray Tracing, você está no jogo com o Xeonzão da massa. Quiser colocar frame gen, tamo aí, não tem problema. Vamos pro próximo, vamos pro jogo mais novinho, sem luzinhas coloridas, mas que ele também é bem pesado de CPU, tá? Cyberpunk é pesado, mas ele é mais pesado ainda. Bora lá. Last of Us, segunda parte, Full HD, no médio, se eu não me engano, para não estourar a VRAM, né? Não vamos nos esquecer que aqui seria XT de 8 GB, então não posso puxar muito, tá? Aqui na parte do display o Full HDzão, FSR 4 Quality, vai cravar a GPU, tá? Vai cravar a GPU. Esses iam aqui que, segundo a galera, não presta. Melhor comprar um AM4 que é pior e mais caro. Mas vamos lá, né? Cada um. Né? GPU muito próximo do máximo, né? Lá nos seus 90 FPS. Cadê teu PlayStation? Prey mesmo. Cadê teu PlayStation? Tem que rezar. Cadê teu PlayStation 5 Pro fazendo isso aqui? Tá? Cadê ele lá? Traz aí pra nós. Quero ver. Quero ver seu PlayStation fazer isso. E não poderia ser um vídeo meu se eu não passasse por um QHD um pouquinho, porque dá a condição, a gente consegue. Então, vamos lá. QHDzão bruto. Continuo no FSR Quality, não baixei detalhe, estamos bem na tampinha da GPU, mas ainda dá com 8 GB, tá? Chama teu PlayStation lá para fazer igual. Bora lá. Olha que coisa linda, velho.
Olha que coisa bonita no Xeonzão, bicho. Segurando FPS mais ou menos igual o anterior, porque agora a placa de vídeo está efetivamente gravada em downtown, que é pesado pra caramba. Falem bem, falem mal, mas falem do nosso Xeon, porque ele é animal. Pode falar o que quiser, né? Hoje em dia temos placas-mães muito boas, temos TPM, tem tudo que precisar. E até que o LGA 1700 se popularize e efetivamente se transforme no Xeon 2.0, cara, esse cara é o cara. Tá? Você tem direito de comprar o que você quiser, mas essa compra aqui é muito boa. Esse cara canta demais. E vocês podem observar que em todos os jogos o frame time, né, essa linha que está aí em cima aí na tela, ela é consistente. Ela não fica oscilando loucamente. É isso. Quanto mais eu mexo com esses caras, mais eu gosto deles. Né? Com amor ou sem amor, prefiro sem amor, obviamente, mas mesmo com amor ele ainda é um belo de um custo-benefício. E é isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.